Oi, gente! Quanto tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal? Bom, eu estava muito apertada com as coisas da faculdade. Chegou a um ponto que eu surtei, quis desistir, deletar e fingir que nunca esse canal aconteceu. E eu já tive outros canais, eu fiz a mesma coisa. Porém, eu me acalmei, respirei e pensei comigo mesma. Calma. Quando tiver tempo, eu gravo um vídeo. Quando não tiver tempo, eu não gravo e tá tudo bem. Talvez algumas pessoas fiquem chateadas com isso, mas eu não vou desistir do canal, como eu sempre falo em todo vídeo. E agora, finalmente estou tentando gravar esse vídeo. Porém, eu tentei gravar aqui no computador e tá bem ruim mesmo de escrever, perdi o jeito e eu tô mais acostumada no tablet. Então eu decidi fazer o vídeo no tablet. Porém, eu não consigo colocar minha carinha como eu já falei pra vocês. Então eu estou fazendo essa introdução aqui, mas eu vou gravar no tablet. Ou não. Vou tentar. Bom, e pra quem não sabe, eu tô tentando gravar esse vídeo desde 2023. Estamos em 2025. Eu não tô brincando, aqui está a prova do vídeo que eu gravei em 2023 sobre o problema de Bayes e a identidade Parserval. Minha dicção tá horrível. E eu fui cobrada por muitas pessoas, principalmente pelo meu namorado que faz engenharia elétrica, pra falar sobre série de Fourier, sinais e sistemas, identidade Parserval. E eu fiquei enrolando. Bom, chegou 2025, ele já até cursou a matéria dele e eu não fiz nenhum vídeo pro YouTube sobre isso. Então, peço desculpas. Mas em 2025, antes tarde do que nunca, estou aqui para falar um pouquinho sobre série de Fourier. Outro problema na minha vida é que eu me perco. Quando eu fui montar o roteiro para esse vídeo agora, eu tô há uma semana presa nisso e eu não consigo simplesmente falar sobre identidade Parserval. Porque eu quero falar sobre tudo de série de Fourier e eu já tava indo pra outras coisas nada a ver, e aí acaba que eu nem cheguei no problema da Basileia, que sim, esse daí é o tema do vídeo, inclusive. Então eu decidi montar um roteiro bem compacto e eu vou seguir. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu faço um outro vídeo pra falar dessa dúvida, porque senão isso daqui vai dar 3 horas de duração e a gente não vai chegar no problema da Basileia. Primeiro, eu vou dar uma breve introdução sobre o que é uma série de Fourier para vocês não ficarem tão perdidos assim quem nunca viu. Mas vocês vão ter que pesquisar muito por fora porque eu não vou dar uma aula do que é série de Fourier, porque esse não é o objetivo do vídeo. Eu só vou mudar aqui o papel, né? Eu vou até escrever aqui série de Fourier. Uma série é justamente uma soma infinita, a gente já viu isso aqui nesse canal. Eu acredito, eu tô tão perdida quanto vocês. No caso específico de Fourier, é uma soma infinita de senos e cossenos para representar funções. E a forma clássica da série de Fourier é essa expressão aqui, que a função f de x é o coeficiente a zero dividido para 2 mais o somatório, que vai de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de nx mais bn seno de nx. E a série de Fourier, especificamente, ela vai analisar a função, quando está nessa forma aqui, no intervalo de menos π a π, em que os coeficientes eles são dados pela seguinte expressão. O nosso A0 é 1 sobre π vezes a integral de menos π a π da nossa f de x em relação a x. O AN é 1 sobre π, integral de menos π a π do nosso f de x, cosseno de nx dx, e o nosso Bn é 1 sobre π, integral de menos π a π, do nosso f de x, seno de nx dx. Tá horrível minha letra. Então, como dá para perceber, você vai analisar uma função que é contínua ou contínua por partes neste intervalo aqui de menos π a π. Porém, a gente pode expandir isso daí para um intervalo qualquer L. Ou seja, a gente vai começar a analisar essa função no intervalo L, de menos L a L. E para isso é só trocar π por L nas expressões dos coeficientes. Mas a nossa série de Fourier vai ficar que o nosso f de x é a 0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an cosseno de nπ x sobre L
mais bn seno de npx sobre L. E isso daqui tem uma demonstração, mas sério, nesse vídeo aqui não vai rolar, gente. E aí, com isso que eu não vou demonstrar, a gente consegue perceber que esse L é o período da função dividido para 2. E aí, no caso clássico da série de Fourier, o período da função é 2π. E esse é o foco do vídeo, né? É a gente falar, na verdade, da identidade Parseval. E para isso eu vou utilizar esse caso clássico aqui, com esses coeficientes aqui. Bom, agora vamos partir para a identidade Parseval, que é o foco realmente do vídeo. E tem muitas formas de pensar numa demonstração para a identidade Parseval. Inclusive utilizando aí a questão do produto escalar entre uma função f por uma função f, né? Ou seja, o f ao quadrado, que daria certo, mas eu quero explicar de uma outra forma para vocês que no fundo é a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro multiplicar toda a série de Fourier por f de x. Então a gente tinha aqui que f de x era o quê? Era a0 dividido para 2 mais o somatório de an cosseno de nx mais bn seno de nx. E aí eu vou multiplicar ambos os lados por f de x. Então, esse f de x vai ficar f de x ao quadrado, né? Vou escrever assim, f ao quadrado de x. E aí, gente, aqui, só para vocês entenderem, que esse somatório, a gente poderia simplesmente escrever isso daqui como sendo somatório de an cosseno de nx mais o somatório de bn seno de nx. E esse f de x está multiplicando aqui e aqui. E ele pode entrar dentro do somatório. E a soma dos somatórios é o somatório das somas. Então, acaba que, chega de enrolação, ficaria assim, ó. Somatório de an cosseno de nx vezes f de x mais bn seno de nx f de x. E esse somatório é de tudo isso daqui, tá? Vou até botar um parêntese aqui pra ficar bem claro. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar de menos π até π, que era o nosso intervalo, de ambos os lados. Então, eu vou fazer a integral de tudo isso daqui. Ó. Então, a gente tem a integral de menos π a π de f ao quadrado de x. Isso daqui é justamente o produto escalar de f por f, nesse intervalo de menos π a π. E isso daqui vai ser a integral disso mais a integral desse somatório, que na verdade é somatório da integral, então fica assim. Integral de menos π a π de a0 f de x mais... Eu vou, na verdade, escrever passo a passo para ninguém se perder. Integral de menos π a π do somatório eu vou já separar os somatórios e escrever as integrais separadas também, porque como eu falei, esse somatório é o somatório disso mais o somatório disso. Então, eu tenho a integral do somatório disso mais a integral de menos π a π do somatório de bn seno de nx vezes o f de x. Minha letra tá muito ruim, eu vou querer regravar isso. Então, a gente tem a integral de menos π a π de f ao quadrado de x é igual a esse a0 em relação a x é constante. Isso daqui tá tudo em relação a x, tá, gente? E aí, nesse caso, esse a0 eu posso tirar para fora da integral. Esse a0 sobre 2. E eu tenho a integral de menos π a π de f de x dx mais o somatório de n igual a 1 ao infinito da integral de menos π a π a n cosseno de nx f de x dx mais, de novo aqui, o somatório de n igual a 1 ao infinito da integral de menos π a π de bn seno de nx
f de x dx. Bom, esse AN a gente também pode tirar para fora e esse BN também. Então, a gente fica aqui repetindo tudo. Eu estou escrevendo f de x na frente para vocês já irem percebendo uma coisa. F de x seno de nx dx. Então, a gente tem isso, concorda? Só que agora que tá, percebam uma coisa muito interessante. O que era integral de menos π a π de f de x dx? Aí, se vocês lembrarem dos coeficientes da série de Fourier, isso daí é o A0 vezes π. Porque o A0 é 1 dividido para π vezes a integral. Então, essa integral aqui é o A0 vezes o π. Essa integral bem aqui é o AN vezes o π. E essa bem aqui é o BN vezes o π. E é justamente essas integrais que a gente tem aqui. Então, isso daqui é A0 vezes π. Essa integral bem aqui, ó, é o AN vezes o π. E essa integral bem aqui é o BN vezes o π. Então, a gente tem que a integral de menos π a π de f ao quadrado de x dx, estou esquecendo do dx, é o A0 dividido para 2, vezes A0 vezes π, mais o somatório de n igual a 1 até o infinito do AN, vezes AN vezes o π, mais o somatório de n igual a 1 até o infinito de BN, vezes π. Então, a gente tem que a integral de menos π a π de f ao quadrado de x dx é A0 ao quadrado sobre 2 vezes π, mais, juntando os somatórios de novo, a gente tem somatório de n igual a 1 até o infinito, a n ao quadrado vezes o π, mais bn ao quadrado vezes o π. Só que aqui a gente consegue botar esse π em evidência, que fica π vezes a n mais bn ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso aqui. Vou até fazer assim. E aí, esse π é constante em relação ao n, que é o que varia no somatório. E com isso, a gente consegue botar ele para fora do somatório. Então, a gente fica com isso daqui, ó, π vezes o somatório de n igual a 1 ao infinito de a n ao quadrado mais o bn ao quadrado. Então, eu vou colocar isso aqui. Aí percebam que a gente ainda consegue botar esse π em evidência. Esse π que multiplica todo esse somatório. E se a gente botar esse π em evidência, a gente fica que a integral de menos π a π do f ao quadrado de x em relação a x é π vezes. Aí tudo isso daqui, ó, A0 ao quadrado dividido para 2 mais o somatório de a n ao quadrado mais bn ao quadrado. E aí, passando o π para o outro lado, dividindo, né? Ou seja, dividindo ambos os lados por π, vocês entenderam? A gente tem 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de f ao quadrado sobre x dx é a ao quadrado sobre 2 mais o somatório. E isso daí não é nada mais, nada menos que a nossa identidade. Nossa, vou botar bem aqui, identidade de Parseval. Então, a identidade de Parseval justamente relaciona a própria função aos coeficientes da série de Fourier dessa função. Então, a soma dos quadrados dos coeficientes da série de Fourier dessa função é proporcional à integral nesse intervalo aqui da função. E como eu falei, a gente pode expandir isso, né, para qualquer intervalo L, sendo que L é o período dividido para 2, e aí era só trocar o intervalo de π para L. E não é bem assim, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Então, agora que a gente já sabe sobre a série de Fourier e a identidade Parseval, vamos ver um exemplo de uma função que, nesse caso bem específico do que eu quero fazer aqui, que é a função identidade
f de x igual a x. Analisando isso no intervalo de menos π a π, a gente tem que a série de Fourier dessa função, como a gente viu, é f de x, a 0 dividido para 2, mais o somatório de an cosseno de nx, porque a gente está olhando no intervalo de menos π a π, mais bn seno de nx. E aí que tá, para a gente saber a série de Fourier, a gente tem que saber os coeficientes. Então, vamos calcular os coeficientes, que eu também pensei muito se eu ia fazer isso nesse vídeo. Será que eu faço? Ou será que eu já faço outro vídeo para isso? Que pelo menos eu teria 2 vídeos. Bom, como a gente viu do A0, que é o mais fácil de fazer, né? O A0 é integral de menos π, é 1 sobre π, integral de menos π a π, do f de x, que é x, dx. E a integral de x é x ao quadrado sobre 2, do intervalo de menos π a π. Então, nosso A0 é 1 sobre π vezes x ao quadrado dividido para 2 é 1 meio vezes x ao quadrado. E é esse x que varia de menos π a π. Então, a gente tem que o A0 é 1 sobre 2π vezes π ao quadrado, que é π ao quadrado, menos π ao quadrado. Só que menos ao quadrado fica positivo, então fica π ao quadrado também, e isso daqui dá zero, então nosso A0 é zero. Agora o AN, que é um pouco mais difícil. Não é nem difícil, é só porque a gente tem que integrar por partes. Então é um pouco mais trabalhoso, mas eu vou fazer. O AN é 1 sobre π vezes a integral de menos π a π do f de x, que é x, vezes cosseno de nx dx. E isso daí a gente resolve por partes. A gente tem aqui a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du em tal intervalo, né? E aí, no caso, esse u ele vai ter que ser derivado e o v que a gente escolher, ele tem que ser integrado. Então, qual é o mais fácil, né? A gente tem cosseno e o x. O x é muito fácil de derivar. Derivado em relação a x é 1. Então, a gente vai escolher isso como sendo o nosso u. Então, u é x e du em relação a x é 1. Então, du é igual a dx e isso vai resolver metade dos nossos problemas. Portanto, o dv que eu vou escolher vai ser isso tudo aqui, ó. Então, a gente tem u e dv. Então, o nosso dv é o cosseno de nx dx. Integrando o dv para achar o v, a gente tem que a integral de cosseno de nx em relação a x. E a gente sabe que isso daqui é seno de nx dividido para n. Então, v é seno de nx dividido para n. E com isso a gente pode substituir aqui já. U é x vezes v, que é seno de nx sobre n, menos a integral de v, que é seno de nx dividido para n, du, que é dx. Isso daqui eu estou resolvendo essa integral aqui, tá, gente? Eu vou chamar até de r. E aí o AN é 1 dividido para π vezes o r. E a gente está tentando achar essa integral aqui, esse r. Então eu tenho que essa integral, que eu chamei de r, o resultado dela é esse daí por parte. Sendo que isso daqui vai de menos π a π, e isso daqui também vai de menos π a π. Então, a gente tem que essa integral, a gente tem esse x, que vale π, seno de nπ dividido para n, menos, a gente tem o x que é menos π, sobre n. A gente tem tudo isso daqui. E a gente ainda tem menos essa integral. Esse n, 1 sobre n é constante em relação a x, a gente pode colocar para fora. Então, a gente fica com menos 1 sobre n vezes a integral de menos π a π, seno de nx dx. Isso daqui, o resultado é menos cosseno de nx sobre n. Então, resolvendo isso daqui primeiro, uma coisa que vocês têm que lembrar é que o seno ele é uma função ímpar.
Então, eu vou colocar aqui seno é uma função ímpar. Portanto, o seno de menos x é menos seno de x. Então, seno de menos πn é igual a menos seno de πn. Então, eu vou escrever isso aqui. Menos seno de πn. E menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ficar com π vezes seno de πn. E π seno de πn menos π seno de πn dá zero. Então, seno de nπ dá zero, seno de nπ dá zero e isso daqui vai dar zero. Então, o nosso resultado fica dependendo desta integral aqui. Então, a gente tem R igual a menos 1 sobre n vezes menos cosseno de nx sobre n, quando o x vai de menos π a π. Então, esse menos com esse menos eu já vou cortar e eu posso escrever 1 sobre n vezes n aqui, n ao quadrado, cosseno de nx e o x vai de menos π a π. Então, eu tenho que o resultado dessa integral é 1 sobre n ao quadrado vezes cosseno de πn menos cosseno de menos πn. E aqui a graça do cosseno é essa, né? Que o cosseno ele é uma função par, diferente do seno. E o cosseno de um x, um cosseno de um menos x, na verdade, é igual a cosseno de x. Então, cosseno de menos πn é igual a cosseno de πn. Então, a gente está fazendo cosseno de πn menos cosseno de πn. Isso daqui vai dar zero. Então, isso daqui tudo foi para falar para vocês que o nosso AN, que essa integral aqui, R, deu zero, como a gente pode ver, né? Isso tudo aqui deu zero. Então, a gente tem que o AN é 1 sobre π vezes zero. O AN é zero também. E agora a gente vai calcular o BN. O BN é 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de f de x, que é x, vezes seno de nx em relação a x. Fazendo por partes também, u é igual a x, du igual a dx, e agora no nosso caso o v, o dv é seno de nx dx, o v é a integral de seno de nx em relação a x. E essa integral é menos cosseno de nx, como a gente já viu, sobre n. Esse é o nosso v. Então, a gente tem, resolvendo só essa integral aqui, ó, que eu também vou chamar de r, porque eu já chamei outra de r. Resultado dessa integral é u vezes v menos a integral de menos π a π. Isso daqui também vai de menos π a π, tá, gente? De menos π a π de v, que é menos cosseno de nx sobre n, du, que é dx. Então, o nosso r é menos x cosseno de nx sobre n, menos esse menos e essa divisão por n, a gente pode tirar para fora, fica menos 1 sobre n, ou seja, já vou colocar aqui mais 1 sobre n, da integral de menos π a π de cosseno de nx sobre cosseno de nx dx. E a gente sabe que integral de cosseno de nx dx é seno de nx sobre n. Então, a gente tem que o nosso r, isso daqui tudo lembrando, né, que está indo do menos π a π. Então, a gente tem menos x, que é π, menos π, cosseno de π n sobre n, menos x, menos π agora, então vai ficar mais π, cosseno de menos πn sobre n, mais 1 sobre n vezes o seno de nx sobre n, que eu posso já multiplicar 1 sobre n vezes seno de nx, dessa forma. Então, fica 1 sobre n ao quadrado, vezes o seno de nx, sendo que esse x está variando de menos π a π. Então, resolvendo essa integral, a gente tem menos π cosseno de πn dividido para n
menos π. Cosseno de menos πn é cosseno de πn sobre n, mais um n ao quadrado, seno de πn menos seno de menos πn. Só que seno de πn é zero e seno de menos πn. Então, isso daqui tudo dá zero. Então, a gente tem que R, na verdade, é só menos π cosseno de πn sobre n, menos π cosseno de πn sobre n, que é menos 2π cosseno de πn sobre n. E aí, o nosso Bn, na verdade, era 1 sobre π vezes esse resultado da integral, que a gente calculou que é isso daqui. Então, o nosso Bn é 1 sobre π vezes menos 2π vezes cosseno de πn sobre n. Então, cortando esse π com esse π, a gente tem que Bn é menos 2 cosseno de πn, tudo isso dividido para n. Esse é o nosso Bn. Aí tem uma forma que as pessoas representam isso, porque o que é o cosseno de um múltiplo de π? A gente sabe que o seno de um múltiplo de π é zero. E o cosseno, como a gente representa isso? Por exemplo, o cosseno de π é menos 1. O cosseno de 2π, vou até desenhar um círculo trigonométrico para vocês verem, né? O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 2π é 1 positivo. O cosseno de 3π volta para menos 1. O cosseno de 4π, que seria 2 voltas no círculo, volta para 1. Então, sendo n um número inteiro, a gente tem como representar escrevendo que o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então, se o n for 1, cosseno de π, menos 1 elevado a 1, menos 1. Se o n for 2, por exemplo, cosseno de 2π é menos 1 elevado a 2, que é 1. Então, a gente tem esse modo de escrever cosseno de nπ. Então, a gente pode escrever que Bn é menos 2 vezes menos 1 elevado a n dividido para n. E esse menos 2 a gente pode escrever sendo menos 1 vezes 2. Menos 1 elevado a n dividido para n. Isso é o nosso Bn. Só que aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Menos 1, nesse caso, está elevado a 1. Então, a gente pode repetir a base, menos 1, e somar os expoentes. Então, a gente também pode escrever o Bn sendo 2 vezes, repete a base menos 1, soma os expoentes, n mais 1, dividido para n, que é a mesma coisa. Esse é o modo que geralmente representam, sendo f de x igual a x, a gente tem a 0 igual a 0, a n igual a 0 e o Bn igual a 2 menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Então, sabendo disso, como ficaria a série de Fourier da nossa função identidade? Ficaria que x é igual ao a zero, que é 0, mais o somatório de n indo de 1 ao infinito de an vezes cosseno, só que o an também é 0, então a gente teria só o Bn vezes o seno de nx. Só que quem era o nosso Bn mesmo? X, n igual a 1 até o infinito do Bn, que era 2, vezes menos 1 sobre n mais 1, dividido para n, vezes o seno de nx. Então, essa daqui é a nossa série de Fourier, analisando a função no intervalo de menos π a π da função identidade. E agora vamos fazer a identidade Parseval da nossa função identidade. A gente sabe que a identidade Parseval é isso daqui, ó, 1 dividido para π vezes a integral de menos π a π do nosso f ao quadrado de x dx é igual ao somatório dos coeficientes ao quadrado, que é a 0 ao quadrado dividido para 2, somatório de n igual a 1 ao infinito de n ao quadrado mais bn ao quadrado. Nesse caso, o f de x é x ao quadrado, então a gente tem 1 sobre π, integral de menos π a π de x ao quadrado dx, igual a 0 ao quadrado é 0, a n ao quadrado é 0, então a gente só tem o somatório de n igual a 1 até o infinito do bn, que era 2, dividido para n, menos 1, sobre n mais 1, e tudo isso aqui ao quadrado. Então, a gente tem 1 sobre π, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, isso tudo indo de menos π a π,
é igual ao somatório de n igual a 1 até o infinito de 2 ao quadrado, que é 4, n ao quadrado, que é n ao quadrado, e aqui a gente pode usar essa propriedade aqui, ó, que menos 1 está elevado a n mais 1, e depois está elevado a 2. Só que isso daqui é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado elevado a n mais 1. Até porque a propriedade, ela diz que isso daqui é fazer menos 1, n mais 1, vezes 2. É a mesma coisa, né? A comutatividade da multiplicação é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, 2 vezes n mais 1. Não faz diferença, n mais 1 vezes 2 e 2 vezes n mais 1. Então, isso é igual a isso. E a gente sabe que menos 1 ao quadrado é sempre 1. Então, a gente tem 1 elevado a n mais 1. Só que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, isso daqui elevado ao quadrado é 1. Então, a gente tem vezes 1, que eu não vou nem escrever aqui. Então, a gente tem 1 dividido para π. Esse 3 é constante, então eu já vou até botar aqui, ó, 1 dividido para 3π, vezes π elevado ao cubo, que dá π elevado ao cubo, menos π elevado ao cubo, que dá menos π elevado ao cubo. Então, isso daqui menos com menos dá mais, então a gente fica com isso daqui. É igual a 4, pode sair de somatório, e a gente fica com o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n ao quadrado. Aqui que está a grande questão desse vídeo inteiro. Isso daqui, gente, é justamente o problema da Basileia. Gente, depois dessa eu vou perder inscrito, porque todo vídeo é sobre o problema da Basileia, né? Eu vou chamar isso daqui do somatório S. E aí eu tenho que 4S é π ao cubo mais π ao cubo, tem 2π ao cubo, vezes 1 sobre 3π. Só que π ao cubo dividido para π fica π ao quadrado. Então, eu tenho 2π ao quadrado dividido para 3. E aí, se eu dividir dos dois lados por 4, é 2π ao quadrado dividido para 3 vezes 1 quarto. E aí, dividindo aqui para 2, simplificando, a gente tem π ao quadrado sobre 3 vezes 1 meio. Então, S é π ao quadrado, 3 vezes 2, 6. E esse era o que? É justamente o nosso problema da Basileia, que é o somatório de n igual a 1 ao infinito, de 1 sobre n ao quadrado, e a gente viu que isso daqui é π ao quadrado sobre 6 mais uma vez. É isso, gente. Mas é isso, é só como usar a identidade parcial para quem não conhece, ou não conhecia, né? Utilizando então os coeficientes da série de Fourier da função identidade para a gente achar o resultado dessa série, que é um problema muito famoso, que é justamente o problema da Basileia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem sugestões para eu fazer aqui no canal. É isso, beijos!